Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 5. Evangelho de João, capítulo 5. A partir do versículo 1, a palavra de Deus diz assim: passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a. E o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. E Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado, e tomando o leito pôs-se a andar, e aquele dia era sábado. Por isso disseram os judeus ao que fora curado: hoje é sábado, não te é lícito carregar o leito. Ao que lhes respondeu: o mesmo que me curou me disse: toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe eles: quem é o homem que te disse: toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde, Jesus encontrou-o no templo e lhe disse: olha que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. O homem retirou-se e disse aos judeus que era Jesus, que fora Jesus quem o havia curado. Os judeus perseguiram Jesus porque faziam estas coisas no sábado. Mas ele lhes disse: meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porquanto não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era o seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Eu li até o final desse texto, mas eu quero me prender principalmente nessa questão do milagre. Meus irmãos, esse texto que lemos é um dos textos polêmicos da Bíblia Sagrada, da Palavra de Deus, não por causa do milagre que ele narra. O milagre realmente aconteceu, não há nenhuma dúvida. Jesus realmente curou este homem que estava paralítico há tanto tempo. Mas é polêmico porque, segundo os estudiosos, quando o texto fala de um anjo que movia as águas, trata-se de uma superstição da tradição judaica. Segundo eles, não havia nenhum anjo movendo as águas, mas a superstição era tão forte que ficava uma multidão de enfermos esperando inutilmente que as águas fossem movidas. Eu não quero entrar por esse caminho, porque eu quero analisar esse texto com os irmãos da perspectiva da esperança. Porque para mim o que realmente importa, irmãos, são as lições práticas, lições bíblicas que nós podemos tirar do texto, aquilo que a gente pode aprender. Esse texto nos coloca diante de uma descrição do que nós podemos chamar de as mais belas definições do que seria esperança. Quem se entrega à desesperança, ainda que esteja vivo, já morreu.
Tem até um ditado que diz que a esperança é a última que morre, né? E o que nos move no mundo, sem dúvida, é a esperança. O que nos faz levantar de manhã é a esperança. O que nos faz ir para o trabalho é a esperança. O que nos faz lutar na vida é a esperança. O que nos faz pregar o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é a esperança. Quer dizer, nós vivemos e nos movemos na esperança da volta gloriosa de Cristo para buscar a sua igreja. Por isso eu gostaria de olhar para esse texto com os irmãos da perspectiva da esperança, fazendo duas perguntas. Primeiro, o que é ter esperança, segundo as Escrituras Sagradas? O que é esperança, segundo a palavra de Deus nesse texto? Irmãos, em primeiro lugar, ter esperança é não aceitar a decretação do mal. O mal estava presente ali, não há nenhuma dúvida, e ele é percebido claramente através da palavra jazia, que está aí mencionada. Jazia em volta daquele poço uma multidão de paralíticos, coxos, aleijados, gente sem futuro. Esta era a situação que prendia aquelas pessoas naquele estado de absoluta degradação, naquele estado de desespero. Mas é interessante que contra esse estado de coisa aparece uma declaração revolucionária. Jazia esperando que se movesse a água. Esperando, a esperança está aí. A condição era de dor, a condição era de agonia, a condição era de sofrimento, a condição era de morte, a condição era de limitação, mas o coração não aceitava aquela situação. O coração se rebelava contra a petrificação daquele estado de coisas e aguardava então o mover das águas, um movimento, uma revolução que viesse dos céus, um vibrar de Deus, uma intervenção divina na situação daquelas pessoas. Um anjo movia as águas de quando em quando, trazendo esperança, e era nisso que eles criam, era nisso que eles acreditavam. É assim, irmãos, o fato de que a gente tem que encarar a luta, guerrear contra a luta corajosamente, ter esperança. Ter esperança é não entregar os pontos. Ter esperança é não se conformar com o mal. Talvez você esteja se debatendo contra uma situação de mal em níveis variados na sua vida. Quem sabe você está lutando contra o fato de que o mal tenta instaurar-se na sua família, na relação conjugal, na relação entre pais e filhos, na relação entre irmãos. Quem sabe as coisas estejam se degradando na sua própria família, nas suas relações, ao ponto de não se conseguir criar mais conduta de amor no coração, nem de coração para coração, porque a indiferença se alojou, porque a brutalidade se instalou, porque a rudeza ganhou espaço, porque a mentira prevaleceu, porque a estupidez tomou conta do ambiente, porque o ciúme dominou as mentes. E de repente, um não consegue ver no outro nada de bom, só consegue enxergar o que não presta, mas não consegue ver o que há de bom. Alguns parecem que assumem essa condição e passam a não ter esperança. Não tem esperança na família,
não tem esperança na igreja, não tem esperança na sociedade. Quantos têm dito, irmãos, que não há qualquer futuro para o Brasil? Falta de esperança. Com o governo que nós temos não há futuro para o país. Sexta-feira eu estava na feira e vi 2 feirantes conversando e eles diziam exatamente isso. Nós não temos mais esperança no nosso país. Meus irmãos, o princípio da palavra de Deus é que aquele que tem esperança é marcado pela possibilidade de não aceitar, de não se dobrar diante do mal, não aceitar a miséria, não aceitar a degradação, não aceitar a culpa, porque o nosso Deus é o Deus da esperança, é o Deus da vitória. Ele venceu o pior inimigo, que é a morte. Nós sabemos que Ele morreu na cruz do Calvário para pagar o preço pelos nossos pecados. Foi sepultado, mas ao 3º dia ressuscitou, vencendo a morte. O que é ter esperança? Ter esperança, em segundo lugar, é crer que um dia o extraordinário vencerá o ordinário na nossa vida. O versículo 4 nos permite ver isso de uma maneira maravilhosa. Apesar de tudo, apesar do mal, apesar da dor, apesar das feridas nas costas, apesar das pernas atrofiadas, apesar dos corpos aleijados, apesar das vidas condicionadas a uma total limitação, extraordinariamente confiava-se em Deus e extraordinariamente, de vez em quando, descia o anjo e movia as águas. Irmãos, a esperança crê que o tempo do reinado da desesperança pode ser, pela graça de Deus, subitamente interrompido. Pode ser pela presença sobrenatural de Deus, subitamente interrompido. Quem sabe você é alguém que está acreditando que na sua vida predomina o ordinário, predomina o mesquinho, uma vida sem sonhos. Alguns parecem ter assumido de vez uma vida de mediocridade. E eles pensam o seguinte: é assim mesmo, eu tenho que estar capengando, tenho que estar sempre reduzido. Alguns parecem ter aceitado de maneira mórbida a situação de uma vida ordinária. Mas quem se deixa possuir por esta esperança que brota no coração pela ação do Espírito Santo, essa esperança que brota na alma pelo poder de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, assume contra todas as perspectivas do ordinário que Deus, somente Deus, pode interromper esse ordinário com a sua presença sobrenatural e mudar a história. Será que você ainda tem condição de esperar alguma coisa para o futuro que não seja a mesmice da vida, sem sonho, sem esperança? O que é ter esperança? Terceiro lugar, ter esperança é crer na democracia da virtude de Deus, é crer na democracia da bênção de Deus, é crer que esta virtude, que esta bênção atinge quem quer que seja, que Deus queira, e pode fazer a vida sarar de qualquer coisa. Não é que diz o versículo 4, qualquer um que se lançava na água, quando o extraordinário de Deus estava em movimento, sarava de qualquer enfermidade. A bênção de Deus atinge a todos imediatamente, quando assim Ele quer. Isso me faz lembrar, irmãos, daquela mulher que sofria com um fluxo de sangue, e ela sentou no seu coração que se tocasse
pelo menos a orla da veste de Jesus seria curada. E Jesus estava a caminho com uma grande multidão que ia caminhando com ele. Agora imagine uma multidão e aquela mulher franzina se esgueirando entre as pessoas, querendo tocar Jesus, pegar-lhe ao menos na beira da veste, compelida pelo quê? Compelida pela esperança de que se ela tocasse em Jesus, seria curada. E ela continuava vencendo as lutas, vencendo as barreiras. A esperança, irmãos, continua impulsionada pela graça de Deus. E a multidão caminha e muitos tentam tocar em Jesus por várias razões, né? Entretanto, em meio àquele aglomerado, alguém sem nome, alguém perdido na multidão, alguém que ninguém sabe quem é, apenas alguém no meio de muitos, alguém a quem o Evangelho chama de certa mulher, consegue estender a sua mão e tocar na orla da veste de Jesus. E quando ela faz isso, a Bíblia diz que o sangramento de 12 anos, instantaneamente, estancou-se. E Jesus para a multidão, para com ele, e ele olha em volta, e ele pergunta: quem me tocou? Alguns julgam ridícula a pergunta de Jesus: Senhor, nós estamos aqui no meio de uma multidão, muitas pessoas estão te tocando, e o Senhor pergunta: quem me tocou? E Jesus diz: sim, alguém me tocou, porque senti que alguém me tocou de um modo diferente. Alguém me tocou com esperança. Não foi um toque qualquer, não foi um toque acidental, foi um toque de fé, foi um toque de dependência, foi um toque de procura, foi um toque de esperança. Alguém me tocou querendo alguma coisa de mim. Senti que de mim saiu graça, senti que de mim saiu poder, saiu saúde, fluiu de mim virtude. Não me importava quem fosse, não importava quem era, pois era alguém que havia tocado de forma diferente, esperando a manifestação da graça divina. Essa graça que se dirige a todos que aguardam com fé e esperança. O que é esperança? Quarto lugar, ter esperança, irmãos, é ser candidato à corrida da fé, quantas vezes esta corrida aconteça. Quantas vezes? Versículos 6 e 7 nos informa que aquele homem estava à beira daquele tanque de Betesda havia muito tempo. Diz ele que enquanto ele ia para a água, outro descia em sua frente e o privilégio lhe era negado. Havia 38 anos que ele se candidatava para aquela corrida da esperança. Todo ano ele estava ali como candidato à cura. 365 dias por ano, o dia todo, lá estava ele. Perdeu todas as corridas, sempre chegava alguém na sua frente, mas ele estava lá, porque para ele a esperança era candidatar-se para a corrida da fé, e tantas vezes quanto ela acontecesse. A esperança sempre faz de nós um corredor em busca de ideais, mas sempre nos torna vitoriosos aos olhos do nosso Deus. Sabe por quê? Porque a vitória da esperança não é vencer. A vitória da esperança é não se cansar, é continuar. Quantos têm desistido da vida cristã por falta de esperança, por falta dessa qualidade, dessa perseverança? Isso me faz lembrar uma irmã que eu conheci, lutava em oração pelo seu marido 25 anos. Seu marido era um viciado em bebida alcoólica.
ela dizia: apesar de todas as minhas lutas, apesar de todos estes anos, há uma coisa que eu não perdi e eu não quero perder, ela dizia, é a esperança. Sei que pode demorar, quanto demorar, mas eu tenho certeza de que Deus me dará vitória em nome de Jesus. Eu admirava aquela irmã. A esperança é assim, irmãos. Ela se candidata à corrida da fé. Quantas vezes ela se faz necessária? O que é ter esperança? Quinto lugar, ter esperança é ter a única companheira na solidão de amigos, de ajuda. Versículo 7 diz que esse homem afirma o seguinte: eu não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Olha a expressão de solidão desse homem. Ele está ali no meio de uma multidão, mas ele diz: eu não tenho ninguém. Ele tinha algo, irmãos, que muitos daqueles que têm dezenas de amigos não têm. Ele não tinha ninguém, mas tinha esperança. Só a esperança faz o ser humano ficar 38 anos plantado no mesmo lugar, aguardando uma libertação. Ter esperança é ter uma companheira valiosa na solidão. Por falta de esperança, muitos solitários acabaram com a própria vida. Quantos se mataram por falta de esperança? Porque na solidão, quando se perde a esperança, perde-se também a razão de viver. O que é ter esperança? Ter esperança, em sexto lugar, irmãos, é crer mais no agir de Deus do que nos males dos longos anos. Versículo 5 diz que aquele homem estava enfermo há 38 anos. No entanto, veja o choque de tempos. Versículo 9 diz: imediatamente o homem se viu curado. Ele se viu curado por quê? Porque Deus agiu na vida dele. Quem tem esperança crê mais no poder de Deus do que nas coisas que acontecem ao seu redor, porque abruptamente, de repente, Deus vem com o seu agir e liberta a pessoa dos seus males. Isso é o que nos ensina esse texto a respeito de ter esperança. É a esperança que nos faz perseverar, irmãos, na carreira cristã, a despeito dos contratempos que tantas vezes nós enfrentamos. Quantos já desistiram da carreira cristã? Quantos que já foram da igreja hoje estão no mundo? Falhou na esperança. Mas a esperança tem alguns inimigos. Esse texto nos ensina quais são os principais inimigos da esperança. Quais são os inimigos da esperança, então? Em primeiro lugar, irmãos, o primeiro inimigo da esperança é a própria multidão. O texto diz que havia uma multidão de desafortunados em torno daquele tanque. Quando há uma multidão, todos esperando a mesma coisa, isso já me deixa desmotivado. Tudo está contra mim. A concorrência é muito grande. Eu nem vou arriscar, porque eu sei que não vou conseguir. Além do mais, irmãos, é de presumir que se tratava de uma multidão de gente frustrada. E os comentários da multidão deveriam ser os piores possíveis. Às vezes, quando olhamos em torno, vemos tantas pessoas semelhantes a nós, com as mesmas dores, com os mesmos problemas durante anos, e nós ficamos desanimados. Alguns afirmam que não vão mais orar, não vou mais orar pelo meu marido, não vou mais orar pela minha esposa, não vou mais orar pelos meus filhos, não vou mais orar pela igreja, não vou mais fazer isso. Se desanimaram, não vão mais esperar coisa alguma da parte de Deus, e só não apostatam da fé porque de alguma forma temem.
Não fora isso, abandonariam Deus. Pois apesar de um cristianismo teórico, na prática, irmãos, eles são ateus. Por quê? Porque o sofrimento os embruteceu. Ficaram insensíveis à realidade de Deus, um Deus que age, mas age no seu tempo. E ai daqueles que procedem desta forma, pagarão um preço extremamente alto. Aqueles que abandonaram com desculpas, dizendo, não, estou abandonando porque não acredito mais naquela igreja, estou abandonando porque aquele pastor é um picareta, estou abandonando porque... Não. Vão se desanimando, se cansando, tornando-se mais cínicos, incapazes de crer na intervenção divina. Então a própria multidão que compartilha conosco da nossa dor, do mesmo sofrimento, da mesma enfermidade, da mesma luta, muitas vezes é um fato desanimador. Segundo lugar, diz o texto que o tempo pode ser outro inimigo da esperança. Além da multidão, o tempo. Havia 38 anos. Pensem nisso, quanta desilusão. 38 anos, aquele homem já havia esperado mais tempo por um milagre do que Jesus tinha de vida física na terra. O tempo pode nos fazer desesperar pelo cansaço que pode nos acometer. É esperança que se adia indefinidamente e parece que a nossa oportunidade vai ficando cada vez mais distante, cada vez mais longe. Ou, por outro lado, o tempo também pode nos ajudar a esperar contra a esperança, porque, afinal de contas, a própria esperança só germina no atraso. Terceiro lugar, terceiro inimigo da esperança é a falta de solidariedade. Versículo 7 diz que o homem fez a seguinte declaração: eu não tenho ninguém. A esperança acontece apesar da falta de solidariedade, ou então sucumbe diante da falta de solidariedade. Aqueles que não encontram um abraço amigo, aqueles que não encontram uma mão forte, estendida, pronta a ajudar, aqueles que não recebem uma oração intercessória, aqueles que não recebem um ombro aconchegante, aqueles que não têm um amigo solidário à sua situação de sofrimento e de dor, acabam caindo diante da própria dor e se desesperam. Agora, diante de tudo isso, irmãos, é importante a gente entender uma coisa, um detalhe. A esperança só se efetiva mediante a fé na palavra de Deus. Versículo 9 diz que esse homem se viu curado. Mas é interessante que o versículo 8 nos ensina que Jesus fez com que o homem se visse curado antes de ser curado. Jesus lhe deu uma ordem dizendo: levanta, toma o teu leito e anda. Espera aí, Senhor, como é que eu vou me levantar? Eu sou entrevado, eu não consigo levantar, eu não tenho condição de me levantar, como é que eu posso? Não, irmãos, o homem crê na possibilidade do que Jesus disse para ele, na possibilidade daquilo tornar-se real. Por isso, pela fé, o que Jesus prometeu como história, tornou-se história dele, porque ele se levantou. Eu não sei com que espírito você recebe a mensagem de Deus para a sua vida. Eu tenho convivido, irmãos, com gente que parece que está começando a se cansar de crer. E quando isso acontece, tristemente o resultado é o cinismo, é a indiferença. E a pessoa ficando cada vez mais distante, mais cínica. Eu já vi gente dizer assim: eu não vou à igreja hoje porque, afinal de contas, hoje
quem vai pregar é o fulano, então eu não vou, ele não me agrada. Nesse caso, a pessoa já se tornou indiferente. Só que a pessoa se esquece que está sendo pregado é a palavra de Deus. Portanto, ela está sendo indiferente não ao pregador, mas está sendo indiferente à palavra de Deus. Ela está pecando não contra o pregador, mas pecando contra a palavra do Senhor. Graças a Deus que outros recebem a palavra cheios de esperança, apesar das lutas, apesar das dores, sofrimento, frustração que enfrentam. Irmãos, todos nós precisamos crer num Deus que intervém em nome de Jesus. É nesse Deus que nós temos que colocar o nosso coração. Prossigamos na luta. A vitória é certa em Cristo Jesus. A Bíblia diz que em Cristo nós somos mais que vencedores, super vencedores em Cristo. Diz o texto que imediatamente o homem se viu curado, tomou a sua cama, tomou a sua esteira, a sua maca, sei lá, e pôs-se a andar. Ponha-se a andar. Quem sabe você vai ter que andar de volta para Deus através da oração. Quem sabe você vai ter que andar de volta para Deus através da leitura da palavra dEle, do estudo da palavra dEle. Quem sabe você vai ter que andar em direção àquele filho perdido. Quem sabe você vai ter que andar em direção a alguém que você machucou, que você feriu, às vezes até sem querer. Talvez você tenha que andar em direção àquele sonho frustrado. Seja como for, pense nisso. Essa esperança que cura a alma nos ensina a andar de novo. Ponha-se a andar. Não importa se o dia é um bom dia ou não para isso. Pode ser até um dia proibido. Quem sabe um sábado, onde os legalistas fariseus vão chegar para você e vão dizer: você não pode carregar o seu leito, hoje é sábado. Não dê ouvido para eles, não dê ouvido para eles. Ponha-se a andar, ponha-se a andar a si mesmo. Já bastam os anos de sábado sem vida, já bastam os anos de sábado sem esperança que foram vividos. Levante-se agora, ponha-se a andar, em nome de Jesus, renove a sua esperança e creia no Todo-Poderoso. Amém.